pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Né? Espero que sim. E aí, como é que estão em História? Né? Recebi algumas atividades, confesso, não é que gostei. Alguns alunos realmente estão se dedicando, respondendo, muito obrigado. Né? Eu sei que a obrigação é de vocês, mas eu fico muito satisfeita com isso. Né? E aí, o conteúdo de hoje, né, vai ser sobre a Revolução Industrial. Nós vamos fechar o 2º e depois nós vamos começar o 3º, né, capítulo, que são as mudanças na sociedade de acordo com a Revolução Industrial, né? E aí nós já tínhamos estudado o processo de evolução industrial, mas eu vou fazer um resumo aqui, né, com slide para ficar mais claro para vocês e ficar melhor entendido. Porque aqui são conteúdos, né, que vocês vão precisar, né, para o resto dos estudos, né? Daqui até vocês se formarem, principalmente quem vai optar por História, né, e outras disciplinas, vão precisar desses conteúdos. Então, vamos aí para a nossa 3ª videoaula. Então, prepare-se. Pega livro, né? Pega o livro aí de vocês de História. A página é a 21, para a gente continuar. Não é nem continuar, é fazer um resumão do que vocês viram, né, durante esse 2º capítulo. Tá, pessoal? Então, o 2º capítulo é a Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Pronto. O que é indústria? Né? Antigamente, quando a gente perguntasse para você o que é indústria, você dizia, é um lugar onde fabrica qualquer coisa. Hoje, a mente é um conjunto de atividades produtivas. Você já tem que estar com um conhecimento mais profundo, que se caracteriza pela transformação da matéria-prima, de modo manual, no caso do artesanal, né? Do artesão, que usa as mãos, ou com auxílio de quê? Da máquina. E aí entra a manufatura e a maquinofatura. E ferramentas no sentido de fabricar o quê? Mercadorias. Então, indústria é um conjunto de quê? De atividades produtivas, que você pega a matéria-prima e transforma em algo, né? Algo que vai o quê? Que vai desenvolver a sociedade. Viu? Por exemplo, um pneu faz um carro se movimentar, não só o pneu, porque tem um motor e outras coisas, mas, né, transformou em algo que uma matéria-prima em algo que veio ajudar a sociedade, né? Em um produto. Então, vamos lá. Os modos de produção industrial. Então, aqui é claro, o artesanato foi o primeiro, né? O primeiro modo de produção. E aqui diz, artesanato é o próprio trabalho manual, utilizando o quê? Tá aqui, claro, as mãos, né? Ele pega a matéria-prima e transforma sem a ajuda de máquina, apenas de uma ferramenta, não é? Uma agulha, uma faca, tem gente que, né, faz um processo manual que só usa mesmo as mãos. Um balaio, por exemplo, só os movimentos das mãos. E quem faz essa produção, como é chamado? Artesão, né? E aí, mas com a mecanização da indústria, o artesão, né, o produtor, ele é identificado como aquele que produz o objeto, não é? Então, vamos ver lá. O mais fácil, o artesanato. Não, todos são fáceis. Aí vem a manufatura. Que é isso? É o sistema de produção, né? Com a técnica de produção artesanal e a divisão de trabalho. Ainda continua o homem fazendo todo o processo. Mas, não é? Já conta com a ajuda de uma máquina para auxiliar. Tá bom? Assistem o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, para você ver como era engraçado. O homem e a máquina. Né? O homem, para se adaptar à velocidade da máquina, é uma comédia no filme. E a gente vê que aqui também a técnica de produção, ela ainda continua sendo manual. Hoje é que uma máquina faz trabalho de vários homens, né? De 100 homens, de 200 homens, uma máquina só. É por isso que o desemprego está tão grande, não é? E claro que a produção teve que aumentar e a máquina também teve que aumentar o processo de fabricação. Mas antigamente era muito complicado. Não é? O homem fazendo, é chamado esse processo, é o homem fazendo junto com a máquina o processo de produção. Manufatura, o homem e a máquina. Agora vamos lá? Aí vem a maquinofatura. É um sistema de fabricação de produto onde havia a divisão de trabalho entre algumas pessoas e máquina. Nesse processo, pode ser usado as mãos, como era feito antes da Revolução Industrial, ou com a utilização da máquina. E a gente está vendo, professor, essa imagem aí, crianças trabalhavam? Trabalhava. Na época, crianças, mulheres, e até nós falamos, não é?
nessa época. E aí eu falei para vocês também que no primeiro momento que a Revolução Industrial ela surgiu lá na Inglaterra, no primeiro momento as indústrias elas não estavam preparadas para o tamanho do percurso que foi ocorrido, né? Que não se esperava uma produção tão grande e aí trouxe vários problemas respiratórios devido à sujeira. Aí no livro de vocês tem esse processo, vamos ver aqui na página, o trabalho das mulheres, na página 24. E aí é bem claro que com a manufatura, o artesanato, primeiro o artesanato, a manufatura e a maquinofatura, tem uma divisão de trabalho também de classe social, porque também aparece uma nova sociedade, né? E aí, os trabalhadores nesses sistemas, eles passam a ser explorados, né? Os trabalhadores, eles são explorados. Por quê? Porque não tinha um limite de hora, não tinha, por exemplo, um limite de produção, viu? E eles trabalhavam muito e ganhavam pouco, tá bom? Então, uma nova sociedade onde surge a burguesia e o proletariado, que vocês vão estudar. Então, esse sistema de trabalho industrial, ele traz vários impactos para a sociedade, viu? Impactos ambientais, impactos econômicos, sociais, não é? E a população, ela pensou que ela ia se desenvolver, mas o que a gente vê, por exemplo, a exploração de criança. Por isso que essa imagem ela não foi colocada aqui para vocês, pessoal, à toa não, foi para mostrar para vocês que naquela época, até as crianças eram exploradas. E o salário deles, claro que era inferior ao do homem, a da mulher, viu? E a da mulher também era inferior ao homem, viu? Então, esse processo industrial foi bom porque aumentou a produção, né? As formas de trabalho, mas para chegar onde está hoje, houve muita luta, não é? Então, tá aí um resumo do que vocês viram. E aí, vamos para essa nova sociedade. Pronto. O livro de vocês aí, onde tem burguês. E aí, surge uma nova sociedade na Europa, principalmente na Inglaterra, onde surgiu a Revolução Industrial. Estes se tornaram os donos dos meios de produção, donos de fábrica, de indústria, de ferramenta e de máquina, pois somente eles tinham condições de manter a produção e ainda pagar o salário dos trabalhadores. Viu? O burguês era o dono do quê? Da produção, das fábricas, era o rico empresário hoje, né? O rico industrial. Então, ele era dono de fábrica, de indústria, ferramentas e máquina. Depois dos burgueses veio o proletariado, classe social operária, né? Era formado pelos trabalhadores assalariados das fábricas, passando a defender o que era oferecido, pois não tinham condições de manter suas fábricas, né, domésticas, concorrendo aí com grandes indústrias. Então, o que foi que aconteceu? O proletariado, ele passa, né, a se tornar trabalhador assalariado, porque ele não tinha matéria-prima e nem tinha como oferecer, aqui é bem claro, condições de manter suas fábricas domésticas. E aí o que aconteceu? Ele passou a fazer parte de uma classe mais baixa. Então, fica por aqui essa aula e até a próxima, tá bom?